Olá, Libriano! Olá, Libriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Libriano, confesso que eu já comecei a tentar gravar a leitura de vocês outras vezes, então estava vindo uma energia muito de viagem, de colheita, uma energia muito de resposta, sabe? Uma energia muito de fiz uma entrevista de emprego, a resposta chegando. Então é meio que essa energia de movimento para a sua vida para os próximos dias. Achei que era importante falar isso antes de eu continuar com esse vídeo, assim a energia dos outros vídeos que eu tentei gravar não fica perdida, tá bom? Às vezes alguém precisava escutar isso. É uma questão mesmo de tá perto, tá próximo, sabe? É o 8 de paus, é aquela... é a resposta que eu preciso. Eu confiei, eu fiz o que eu poderia ter feito de maneira adequada, de maneira responsável, de maneira honesta, e a resposta vem, tá? É meio que essa energia que eu sinto muito. Bom, uma energia, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Uma energia geral, por favor, para o signo de Libra. Já te convido, Libriano, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a deixar a sua interação aqui, é muito importante. Olha isso. A carta do estresse com a carta do Going with the Flow, que são cartas totalmente opostas, né, Libriano? Eu tô falando aqui de você... Eu tenho duas situações. Primeiro, é onde eu vou me equilibrando, vou me mantendo em situações, vou colocando até algumas máscaras, a gente tem a carta dos políticos no fundo, vou colocando algumas máscaras no sentido de estou aqui não porque quero, mas porque preciso, entende? E é muito dessa energia, uma energia que vai te desgastando energeticamente. Só que pelo que eu vejo aqui com essas duas cartas, com Going with the Flow, que é você indo em direção ao fluxo da vida, digamos assim, as cartas dizem que você está se virando muito bem, tá? Que você está fazendo de fato aquilo que é importante fazer, mesmo que você esteja se equilibrando demais, como eu posso dizer isso? Andando sobre a linha bamba, sabe? Em alguns momentos, é como se as coisas pudessem... Me vem aqui uma imagem agora de uma... Por exemplo, você está numa cachoeira e embaixo tem um rio, né? Com a água da cachoeira, tem um rio que corre embaixo, assim. E esse rio te leva para o oceano. É essa energia que eu sinto. E às vezes você está ali em cima da cachoeira, lidando com muitas situações, com muitas coisas, com medo de alguém vir e estourar essa bola, que é onde você equilibra. Que neste caso, né, nessa questão da cachoeira, seria alguém te empurrar lá de cima, entende? Só, Libriano, que não esqueça que embaixo lá da cachoeira, existe um rio que vai te levar para o oceano, entende? E é muito importante essa conotação, porque quando a gente entende que o fluxo da vida nada mais é do que o rio levando a gente para o oceano, é onde a gente se permite se entregar e vivenciar algo muito maior, entende? Não tem por que a gente ficar com medo de estar aprisionado, de estar por exemplo, se equilibrando, lidando com situações e com pessoas, porque aquilo também está ali para nos ajudar de certa forma, tá? Nos ajudar, é como se fosse, por exemplo, a vida levando a gente para o lugar que a gente nunca deveria de ter saído, por exemplo. É quando a gente, no fluxo da vida, se permite seguir, sabe? E aqui pede muito isso. Não tenha medo se alguém quiser furar a sua bolha, se alguém quiser te empurrar lá de cima, se alguém quiser te tirar de um ambiente profissional, se alguém quiser tirar você, sei lá, até de um relacionamento, digamos assim, sabe, de um término, de algo relacionado a isso, porque isso nada mais
nada menos está te empurrando para o rio, que vai te empurrar para o oceano, que é o fluxo da vida. E uma vez que o rio se torna oceano, não tem como voltar atrás mais. É simplesmente a expansão da consciência acontecendo. É onde a gente deixa de ter as nossas limitações, o rio ele tem as suas limitações, tem as suas dimensões, e a gente se torna oceano, que é parte do todo. Aqui também eu posso estar falando em relação a religiões. Se você vive alguns conflitos dentro da sua religião, entenda que muito mais importante do que a religião, muito mais importante do que você estar ali frequentando algo diariamente apenas para fazer parte ou para pertencer, é a sua conexão com a divindade maior, que está presente em todas as religiões, tá? Então, a gente tem essa mesma conotação para essas duas situações. A vida te empurrando no fluxo da vida, que vai te levar para o oceano, ou então essa questão da religião também, desses padrões, né? Que religião nada mais é do que são padrões de famílias, de ancestrais, de gerações que a gente foi criado, digamos assim, e a gente entendendo que a gente é muito maior do que o espaço que eles querem nos colocar, querem nos encaixar. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais, Libriano? Quer entrar? Quer entrar? Uh-huh. I really want like. Okay, it's kind of now. Okay. Are you join 10 minutes? Yeah, it's okay. Yeah, I just finished it. We're down to the sauna. Okay. So, if you want. Yeah, I'll join. Yeah. Thank you. You like it? Yeah, I love it. That's good. I love you so much. Thank you. It's my friend from the place where I am now, so. Oi, é a minha amiga, pessoal. Tô falando inglês com vocês. É minha amiga do lugar que eu tô aqui agora. Ela tava aqui, enfim. Ó, carta positiva, o 7 de copas. O 7 de copas, ele vem trazer muito essa questão das possibilidades, essa questão de sei o que quero, como eu posso dizer? Como ela veio aqui no lado positivo, eu não vou nem levar para o lado das ilusões, tá? Eu vou dizer você sabendo o que você quer escolher, porque é isso que eu sinto. Mas aqui tem que ter um cuidado. Por quê? Porque como a gente estava falando de você em situações onde nem todo mundo quer o seu melhor, pode ser que tenham algumas... Ok, é isso. Tenham algumas oportunidades que vão exigir você decisão, sabe? Vão exigir movimento. Vamos ver aqui o que é mais para entender isso melhor. Pajem de ouros. Tá, agora faz todo sentido. Lembra do que eu estava falando com vocês em relação ao rio? Agora eu entendo o porquê, né? Porque assim, no lado negativo a gente tem um pajem de ouros. O pajem de ouros ele vai trazer muito a questão de algo novo surgindo, de uma possibilidade que a gente consegue ver, consegue tocar, porque é ouro, é matéria. Só que ela está no lado negativo. É aquilo que eu ainda não vejo, é uma oportunidade que eu ainda não vejo. E no fundo do deck ficou o 4 de copas, que também diz a mesma coisa. Eu tenho um anjo aqui, eu tenho 3 copas, eu estou olhando para essas 3 copas, mas eu tenho um outro anjo aqui olhando para mim, para minha situação, com uma 4ª copa me oferecendo, por isso 4 de copas. E o que essa carta pede é, olhe em uma outra direção. Não tenha medo de ter que seguir sozinho, não tenha medo de ter que recomeçar de certa forma, sabe? Não tenha medo de perder trajetória, perder currículo, perder bagagem, digamos assim. Tá? De certa forma, é como se... Eu sinto aqui um pouco também da energia do 7 de espadas, óbvio, né? Porque ela tá aqui no fundo. A carta dos políticos no Osho é a carta do 7 de espadas. É onde você precisa seguir, precisa dar um passo à frente, confiar mais em si mesmo e não deixar com que as coisas que vão ter que ficar para trás sejam maior do que tudo aquilo que ainda está por vir que você ainda não consegue enxergar. Entende? Essa mudança de panorama, essa mudança de visão, tá? Vamos entender aqui o que mais? 3 cartas, por favor.
Energia é energia, né? A carta que virou. 7 de espadas. Não tenha medo de deixar para trás o que precisa ficar para trás. A gente só tem medo de deixar para trás algumas coisas, bens materiais, pessoas, quando a gente não confia naquilo que está por vir. E essa carta ela veio de novo, não é à toa. Não deixe que as dúvidas, o 2 de espadas, não deixe com que as dúvidas, os medos, as inseguranças te paralisem no mesmo lugar. É muito simples, obviamente, para mim, que estou aqui do lado de cá, virar para você e falar, não deixe com que os medos te paralisem. Mas eu posso fazer diferente também. Eu posso dizer o seguinte, confie mais em você. Confie que você tem uma espiritualidade maior que te ampara em todos os momentos, assim como você teve vários outros momentos na sua própria trajetória que servem como de exemplo de superação, de apoio da própria espiritualidade. Quantos livramentos você já teve na sua vida, sabe? E isso serve como próprio exemplo de que é mais um livramento, de que algo muito maior está sendo preparado. Quantas vezes você deu um passo em algum momento sem querer dar aquele passo e fez confiando na sua intuição e deu certo, entende? Aqui precisa de confiança. Como que a gente deixa de olhar para o medo? É olhando para a confiança, é olhando para a fé, alimentando a nossa espiritualidade, alimentando as nossas práticas. Por exemplo, práticas de respiração. Minha amiga acabou de me convidar para um pranayama, que nada mais é do que técnica de respiração, exercício, yoga, sabe? Se alimente bem, porque quando o seu corpo está alinhado com algo mais saudável, com algo mais vivo, com mais vida você recebe, entende? E olha o que vem depois. A carta do mundo. O fim de um ciclo. Não tenha medo de fechar os ciclos que precisam ser fechados. Não tenha medo de fechar os ciclos que precisam ser fechados. E quando eu estou falando aqui de ciclos que precisam ser fechados, eu posso não necessariamente estar falando só de algo externo, tá? Eu posso estar falando de algo interno também. De padrões que não são seus. De coisas que você faz sem saber por que faz. Começa a tomar consciência das suas ações diariamente. Por exemplo, eu estou aqui fazendo isso aqui agora. Respirei fundo, soltei, ok, estou presente, vejo as coisas que estão ao meu redor, toco, estou vivo, estou vivendo, agradeço por esse momento. Isso é estar presente. Já me conectei conscientemente com o momento de agora e posso continuar fazendo o que eu preciso fazer, sabe? Dessa forma é muito mais fácil, a gente tem muito mais retorno, digamos assim, sabe? Vamos ver aqui uma mensagem final para vocês, librianos. Uma carta, por favor. A carta da integridade no fundo do deck e a carta dos livros. O seu propósito de vida envolve escrever, ler, editar ou vender coisas baseadas em espiritualidade. Ou seja, eu estou falando aqui com pessoas e a carta da integridade, né? Alinhe as suas ações ao que realmente está alinhado com os seus valores e ao que é certo para você. Ou seja, não deixa com que pequenas coisas desviem você do seu propósito. Aqui eu estou falando com pessoas, agora essa carta dos livros é muito interessante porque ela traz muito a questão do conhecimento espiritual. É como se você tivesse um potencial espiritual, algo de outras vidas, de outras memórias, que você traz com você, que precisa sair, que precisa encontrar o mundo, entende? Por isso a carta do mundo, né? É um conhecimento que veio com você, mas que não pode morrer em você, que não pode ficar em você, precisa ser transpassado, precisa ser compartilhado, digamos assim. E como que você faz para acessar esses conhecimentos? Lendo mais sobre coisas da espiritualidade, acessando mais vídeos, porque isso vai te conectando a informações que você já conhece.
e isso fortalece a sua base de modo que você consiga passar isso adiante, tá? Se você não tem a prática de ler, muito interessante. Posso estar falando aqui com pessoas que gostam de escrever, às vezes um poema, alguma coisa, então pratique isso. Tudo que é arte, escrita, que envolva palavras, que envolva contexto, que envolva história de vida, né, superação. Às vezes a gente pode estar falando aqui de você começar a escrever algo sobre a sua própria história, que vai servir de inspiração para muitas pessoas, tá bom? Mas não espere ter as oportunidades perfeitas, não espere ter tudo à sua vista para poder dar o primeiro passo em relação a isso. Por exemplo, escrever um livro de poemas é algo que você pode começar agora, com um papel, uma caneta, qualquer... Entende? Então não espere para quando você tiver as situações perfeitas. Entenda aquilo que você gosta, entenda aquilo que faça sentido, algo que está alinhado com a sua alma, de modo que você consiga dar sequência e trazer algum outro conhecimento para compartilhar com o mundo, tá? Tem muita coisa dentro de você que não pode morrer em você. É isso. Librianos, gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Espero que essa mensagem ressoa com vocês de alguma forma. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. A sua interação é muito importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.